Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing do Belfort Tarot. Eu sei que vocês estavam esperando o unboxing desse lindão aqui. Vamos lá, mais um deck de Corinne Kenner. E Simonia Rossi, acredito que seja isso. Um deck distribuído pela Lois Carabel. Caixinha bem dura. E esse lindão aqui, ele, ao contrário do After Tarot, ele está mostrando o que levou, o movimento que levou a carta atual. Isso vai ficar muito claro quando eu fizer, né, o vídeo com os 3 decks, né, então o Belfort, o tradicional Rider-Waite, mais o After na sequência. Assim a gente vai conseguir acompanhar uma historinha ali. E faço questão de fazer esse vídeo em breve para vocês, para mostrar a minha forma de olhar para esses decks, né? O jeito que eles se constroem, o que eu concordei, o que eu não concordei com a idealização deles, tá? Uma caixinha bem dura, eu peguei a versão que vem com o livro, tava valendo bem a pena, né? Financeiramente falando. Mas tem a versão só o deck também, tá bom? Também tem o mesmo cuidado, eu tô com a caixinha do After aqui do lado, ó. Tem o mesmo cuidado, né, nas letras, com um detalhe em dourado. Tem exatamente o mesmo cuidado. Aqui o emblema da Lois Carabel. E abertura de imã. Ó. Crianças em casa, então pode ser que vocês escutem um barulhinho aí de fundo. Relevem, como sempre. Aqui a carta da temperança, muito bonita, inclusive. Aqui o livro. E aqui o deck com um fitilho para ajudar, que eu gosto muito, vocês sabem disso. Então, vamos lá dar uma folhada nesse livro. O verso é a carta da Imperatriz, oh meu Deus, da Sacerdotisa. Aqui tem meio que uma tabela, né, da astrologia. Aqui opção de tiragem. Aqui a autora, Corinne Kenner. Vamos lá. Aqui a didática mudou um pouquinho, né, da didática do After Tarot. Então, aqui a gente vai ter os 7 de espadas, 8 de espadas, e aqui com várias representatividades, inclusive, né? Tô achando bem interessante. Fiquei curiosa, inclusive. O 7 de espadas aqui em 3 cenas diferentes, né? Aqui o 8 de espadas também, em 3 cenas diferentes. Fiquei curiosa para saber que deck que é este aqui. Se vocês sabem, coloquem aí nos comentários. Per favor, é mais um que eu vou querer ir atrás. Deve ser o tradicional Rider-Waite da Corinne Kenner, né? Deve ser isso. Aqui o Cavaleiro de Paus. E aqui é interessante que ela fez uma historinha, pelo que eu estou entendendo, né? Linkando muito a astrologia, né, com os arcanos. Vamos ver aqui. Acredito que este deck aqui, ó, do centro, né, esta carta aqui do centro, seja uma leitura de Corinne Kenner da carta tradicional Rider-Waite, né? A própria pintura elaborada por ela. E aqui o Belfort e o After Tarot. Gostei desse comparativo, bem bacana. Nos arcanos maiores acontece exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem a carta da torre no momento presente, aqui antes da torre se quebrar, gostei bastante. E aqui o pós, né, no After. E sempre com uma simbologia muito voltada, linkada à astrologia.
Aqui, spreads também. Barulho da rua. E é isso, livro colorido, como vocês podem ver, de uma qualidade muito boa. Ônibus passando aqui na porta. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Tem fitinha para abrir? Não! Aqui, as cartas de apresentação, né? Aqui, a carta de apresentação da própria Lua Scarabeu. Aqui, a carta de apresentação do Belfort. Este é o verso, vou fazer um comparativo com o verso do After Tarot, ó. Aqui tá mais aberta as flores, né? Aqui é como se ela me dá a sensação delas estarem desabrochando ainda. Lírios e rosas da mesma forma. Aqui interessante que, né, que essa simbologia aqui, ela tem uma representatividade do equilíbrio das emoções com a ascensão. Gostei. Tamanho de ambos é igual, tá? O tamanho padrão da Lua Scarabeu. E vou pegar aqui o Sentinel para mostrar para vocês que a altura é a mesma, mas a Lua Scarabeu tem por característica fazer cartas mais estreitinhas, né? Pouca coisa, mas é mais estreito. Ah, gramatura. Vou fazer um comparativo aqui. After e Belfort. Mesma gramatura, mesmo material, exatamente o mesmo. Ambas têm o trabalho de verniz, né? Ambas vão ter exatamente o mesmo trabalho. Gostei da qualidade. E vamos lá conhecer este lindão aqui. Começando então pelo louco. O louco ainda não chegou, né, no abismo, na beirada do abismo. Aqui ele está colhendo flores no meio do caminho. Gostei mais desse louco do Belfort do que o louco do After. Aqui o cão bravo, né, no meio dessa moita. Talvez sejam aqui que eles tenham se conhecido, inclusive. Aqui, a carta do mago. A carinha de desespero desse macaco, gente, esse mago não sabe o que tá fazendo, gente. Gostei disso aqui. Gostei. Aqui ainda um desequilíbrio, né? Ainda não tem um equilíbrio do que manifestar, como e porquê. Gostei. Aqui o pergaminho da sacerdotisa está pegando fogo, tem uma coruja acima de sua cabeça. Aqui é como se algumas romãs ainda não tivessem brotado, alguns conhecimentos, alguns saberes ainda não estivessem formados, digamos assim. E ela toda fluida, toda água, né? Não tem o pé dela em cima aqui da lua, não tem um controle ainda desse inconsciente, talvez aqui nem o próprio conhecimento, né? Aqui a imperatriz com gêmeos em seu colo, aprendendo a ser mãe. Interessante. Aqui o imperador ainda não sentou no seu trono, ele está conquistando este mérito neste momento. Aqui o hierofante sendo coroado, apresentado por algo, uma força etérea, né? Ou a força do destino, enfim, trazendo este mérito para ele neste momento. Aqui Adão e Eva, ainda sem cair na tentação, né, de desfrutar da maçã do fruto proibido. No deleite, né, do paraíso. Aqui a persona está entrando no carro, então ela vai começar ainda a decidir para onde que vai, o que fazer, como e porquê, né?
Aqui, interessante que aqui fica bem explícito que são rodas, né? Em alguns decks, meio que fica uma dualidade de ser torre, de ser roda, enfim. Aqui não tem controle nenhum dos instintos, das ações, né? Tô gostando desse deck, gente. Aqui tem uma inocência muito grande para lidar com os próprios impulsos. Aqui o eremita está começando a entender o caminho que ele de fato precisa trilhar. A centelha divina dele vai acender essa lanterna e aí essa serpente aqui, de fato, começa a sustentar ele nas suas escolhas, no seu trilhar, né, no seu caminho. Interessante, ele se tornando sábio ainda. A roda da fortuna ainda sem os elementais aqui em volta, né? Tendo a dualidade do sol e da lua. Como se ela estivesse se formando, o destino estivesse se formando. Aqui o Torá já está no sentido comum da coisa, né? A carta da justiça. Preciso pensar um pouquinho a respeito dela. Aqui esse pombo, que seria o Divino Espírito Santo, está levando uma honra, né? Geralmente galho de oliveira está falando de honra, de espiritualidade, de sagrado, né? E aqui ela, não sei, as balanças estão em desequilíbrio. É como se ela ainda não soubesse, não estivesse pronta aqui ainda para julgar. Aqui o dependurado ainda se pendurando, ele ainda não entrou na posição de conforto. Talvez aqui ele ainda esteja esbravejando, pedindo ajuda ou algo do tipo, né? Aqui a carta da morte ainda não chegou no vilarejo, ele está partindo aqui do cemitério. A temperança ainda está enchendo os seus jarros. Interessante. Pela primeira vez, né, numa pintura que remete ao tradicional, o diabo de fato segurando, né, aprisionando as duas personas aqui. A torre intacta, com as duas personas, né, ainda aqui em cima da torre, e pessoas meio que esperando essa torre quebrar. Parece que tem... Me dá duas sensações aqui. Pausa pro ônibus passar. Aqui me dá duas conotações. Uma deles caminhando e outra percepção, que foi a primeira que eu tive, inclusive, deles aguardando a torre quebrar. Interessante. A tempestade se formando. A estrela diviníssima, muito bonita, mas ainda passando por um processo de mudança, de maturação. Ainda escondendo o corpo, ainda não se permitindo fluir. Aqui o ego gritando literalmente, né? As emoções exacerbadas. Aqui muito provavelmente Ai, meu Deus, tô ficando gaga. Uma reatividade emocional muito grande, ainda não discernida. Interessante. Aqui o sol trazendo a criança para montar no cavalo, despontando no horizonte, iluminando o caminho. Aqui o julgamento, o anjo ainda está plácido, esperando o momento oportuno para acordar estas personas. Preciso pensar a respeito dessa carta do mundo. E vamos agora para os arcanos menores. As de copas. Aqui já é uma mão ofertando. Preciso entender essa conotação do peixe no ar, como se ele estivesse pulando dessa taça. Aqui, eles se conhecendo ainda, o sentimento ainda não aconteceu. Ele olhando para ela com um ar de
de estou te analisando, né? E ela também, da forma dela, também analisando ele. Aqui, a preparação da comemoração, e engraçado que a gente vê a carinha das 3 personas, né? A gente sabe, inclusive, o que que vai dentro das taças. Aqui o bonito bebendo todas as taças que a vida tá ofertando. Entendi porque que ele vai ficar insatisfeito lá na frente. Nada tava bom o suficiente. Aqui, um gatinho, símbolo, né, do místico, derrubando todas as taças dessa persona que já não tava boa, né? Já tá todo de luto. E aqui a gente olhando, né, o rostinho desta persona, tendo a certeza que é um homem. Aqui as crianças enfeitando ainda as taças. Aqui não tem nenhum sonho ainda sendo projetado. Me remeteu um vazio essa carta. Vazio emocional, existencial. Aqui a pessoa ainda está se deleitando, né? Essa persona está se deleitando ainda no que tem importância, as águas muito tranquilas, e aqui o ego em equilíbrio, tá tudo bem neste momento ainda. Aqui ele enchendo ainda, né, a ceia, né, preparando essas taças com aquilo que te é precioso, as crianças aqui aguardando ansiosamente o momento do deleite, digamos assim. Aqui corre, 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 que a tempestade está vindo para ficar tudo bem. Não sei dizer se gostei ou se não gostei dessa carta. Ainda estou pensando, se bem que para um arco-íris ser formado é necessário uma tempestade primeiro, né? Entendi, agora entendi. O pajem de copas, o mar bem revolto, mas ainda não quebrando em ondas. E aqui interessante, eis que um peixe ou está sendo fisgado por esse pássaro, ou está sendo depositado na taça por esse pássaro. Aqui uma mulher ofertando a taça para o cavaleiro. Gostei dessa carta. Para o curso de cartas da corte, essas cartas da corte, tanto do Belfort quanto do After, vão ser providenciais. Bem bacana. Aqui a vida ofertando, né, essa taça tão preciosa ainda para a rainha. E o rei ainda não tem a sua própria taça. O mar também bem revolto, bem agitado, ele com o olhar um tanto quanto desconfiado. E vamos agora para o naipe de ouros. 2 mãos, outra coisa inusitada. Interessante esse naipe de ouros, hein? Bem interessante. Aqui o projeto ainda está sendo idealizado para começar, após isso, ser executado. Interessante isso aqui também. Aqui a escassez ainda não se fez. Gostei dessa carta. Não vou poder explicar o porquê, senão vou dar uma aula inteira, mas eu gostei. Mas gostei dessa carta. Aqui a ajuda já começou. Meio que o julgamento da ajuda, né? Aqui a pessoa plantando, nada feliz, mas tá plantando, né? Talvez aqui com certo até desconforto pelo trabalho braçal. Aqui ele montando o seu trabalho ainda. Aqui o deleite chegando com a boa notícia, sei lá, boa aventurança do pássaro que está se aproximando, como se ela ainda não tivesse reconhecido, ou não sei, talvez não chegou o momento oportuno de comemorar, está aguardando a notícia desse pássaro. Aqui a família se edificando ainda, né?
Ainda, talvez aqui, ainda com alguns percalços, ainda com alguns conflitos, alguns sacrifícios, do início, né, da construção de toda a família. Pagem de Pentáculos. Opa. Cavaleiro, gostei disso aqui, gostei bastante. Rainha, oh, gostei dessa rainha. Gostei dela. Sensacional essa serpente aqui. Rei. Rei bem bravo, né? Um olhar bem sisudo, bem austero. Vamos agora para o naipe de paus. Aqui me dá a sensação de ser a persona quando criança, imaginando como que seria o mundo. E tendo o respaldo de uma persona mais velha que ela. Aqui ele lendo algo que foi trazido pela águia para ele. Aqui a pessoa que vai comemorar está sendo recebida. Aqui a treta vai começar ainda. Aqui uma conversa ainda está sendo estabelecida entre duas pessoas e está chegando mais aqui, né, para se juntar. Aqui a honra está sendo adquirida por este cavaleiro, né? Bom, aqui eu já posso dar, já tô quase no final, né? Já posso dar o meu parecer a respeito. Eu gostei mais do after, tá? Eu acho que o after tem mais impacto numa leitura, porque geralmente a gente vai procurar uma leitura querendo saber do presente para frente, né? Aqui traz o contexto do que trouxe do passado para cá. Eu gostei das cartas, desculpem, gostei da premissa, gostei bastante. Aqui, eu acho que o Belfort deu uma incrementada, né, na visão que um deck tradicional, juntamente com o After, nos deu. Ele meio que coloca um tempero. Acredito, é a minha primeira percepção, tá? Aqui é interessante, me dá a sensação dele estar aos pés de algo muito sagrado. Pode ser sei lá, uma tumba, pode ser também... Tava demorando pra tossir, né? Pode ser também um escrito sagrado antigo, né? Se fosse verde, eu ia falar que era as tábuas de esmeralda. E ele parando aqui para ler. Gostei bastante de ambos, tá? Mas confesso que gostei mais do After. Vamos agora ao naipe de espadas. Interessante essa carta. Aqui ela está se colocando ainda na postura de não fazer nada a respeito, né? Interessante. Aqui o coração ainda não foi machucado. É engraçado. Eu, por exemplo, essa carta para mim teria muito mais sentido numa leitura de tendência futura. Né? De, por exemplo, quais são as tendências com essa pessoa que eu estou me relacionando? Me cai essa carta, eu entenderia que... Talvez, tá? Eu não trabalho com significados engessados. Aqui é só enfim, um devaneio. Eu falaria pra pessoa, olha, essa pessoa vai te ferir. Mas porque você tem pensamentos diferentes do dela, essa pessoa vai te ferir. Vai começar tudo muito bem, muito obrigado, mas num curto espaço de tempo, vem mágoas por aí, né? Vem decepções por aí. Eu leria isso daqui muito mais numa questão de futuro. E não na premissa do próprio deck. Enfim, deck de tarô a gente aqui também leria como futuro, né? Como tendência futura. Lembrando, não acredito em leitura fidedigna de futuro. Eu acredito em causa e efeito, né? Aí sim o tarô consegue alcançar na minha concepção.
a partida, né? Ai, que bacana aqui, ó. Como se fosse a terra prometida para ser mais leve. Gostei, gostei. Ai, gente, eu sempre trabalho com 2, 3 decks na mesa. Pensa que esses decks vão ficar um cadinho na minha mesa. Por um pequeno período. Aqui mostra ele roubando, né? Aqui mostra quem a está aprisionando. Aqui o sofrimento já presente. Mas aqui num estado de melancolia, ainda não de desespero, mas uma profunda melancolia. Aqui, olha, aqui são os embusteiros, né? Ai, me fugiu o nome. Uma casinha de caboclo, né? Tá sendo montada para esse cara aqui. Eles estão aguardando para poder traí-lo pelas costas. Interessante, interessante. Pajem. Cavaleiro. Rainha, sendo coroada rainha ainda, pelo divino, inclusive, né? Uma presença angelical. E o rei. É isso, gente. Esse é o Belfort. Gostei. Gostei bastante de também ter mantido, né, uma fidelidade ao trabalho de Pamela Colman. Tanto de formas de desenho, né, tanto da paleta de cores, teve um respeito muito grande. Gostei bastante. Embaralha facilmente, desliza super bem. E é isso. Gostaram desse lindão? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês já têm, se eu matei a curiosidade de vocês. E aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!